Nem sempre os filhos ouvem nossas palavras, mas sempre sentirão o peso de nossas orações. Há coisas que não conseguimos ensinar com conselhos, mas que o Espírito Santo revela com precisão quando intercedemos. Neste exato momento, enquanto você começa o dia com Deus, pode estar acontecendo uma mudança invisível, mas poderosa, na vida do seu filho. Talvez ele não diga nada, talvez nem perceba, mas cada oração feita com fé abre caminho onde antes havia confusão. E mesmo que você não veja agora, não desista. Orar pelos filhos é semear onde os olhos não alcançam, mas onde Deus já está preparando a colheita. Coloque Deus em primeiro lugar nesta oração da manhã e continue crendo. O coração do seu filho está mais perto de Deus do que parece. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Há momentos em que tudo o que um pai ou mãe pode fazer é orar. As palavras já foram ditas, os conselhos já foram repetidos e o coração está cansado de insistir. Mas há um lugar onde nossas mãos não chegam e onde a presença de Deus toca o interior de um filho. Ao começar esta oração da manhã, lembre-se de que o Senhor é especialista em alcançar os corações mais distantes. Assim como o pai do filho pródigo esperava de longe, crendo na volta, você também pode esperar confiando. Aquele pai não correu atrás para forçar uma mudança, mas correu ao encontro do arrependimento. Comece o dia com Deus, sabendo que sua oração tem poder para romper muros e atrair seu filho de volta aos braços do Pai. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa instrução não termina quando a criança cresce, ela se renova em oração. O devocional de hoje é um lembrete. Mesmo que seu filho esteja fazendo escolhas erradas, as sementes plantadas não morreram. Elas estão vivas, esperando o tempo certo para brotar. É por isso que não oramos apenas por proteção, mas por transformação. A oração do dia que você faz agora pode ser o impulso que seu filho precisa para despertar. Pode ser a brisa suave que sopra no momento exato e faz o coração endurecido se quebrantar diante de Deus. A Bíblia está cheia de pais e mães que buscaram a Deus em favor dos filhos. Uma mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28, clamou por Jesus por causa da filha endemoninhada. Ela insistiu mesmo sendo ignorada, mesmo sendo rejeitada, até que Jesus disse: Grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E sua filha foi curada naquela hora. Isso nos ensina que a fé insistente de um pai ou mãe move o coração de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando começa o dia com uma oração da manhã cheia de fé e clamor, algo se move no mundo espiritual. O amor por um filho é um terreno fértil para milagres quando regado com perseverança. Talvez hoje você acorde sentindo que falhou, que não soube conduzir da melhor forma, que perdeu o controle, que já tentou de tudo, mas Deus não está preso ao nosso passado. Ele é o Deus do agora e do ainda. Ele ainda pode mudar, restaurar, trazer de volta. Mesmo que seu filho não esteja vivendo uma crise aparente, ore para que ele permaneça firme na fé, com discernimento e temor. O inimigo tenta sutilmente, em distrações e mentiras disfarçadas de liberdade. Por isso, a oração do dia se torna um escudo. A cada manhã, um novo tempo para profetizar proteção e propósito. O devocional de hoje nos lembra: nunca é tarde para colocar Deus no centro e clamar pelo futuro dos nossos filhos. A história de Jó é muitas vezes lembrada por suas perdas, mas há um detalhe poderoso no início do livro. Ele intercedia constantemente por seus filhos. Em Jó capítulo 1, versículo 5, diz que ele oferecia sacrifícios por cada um, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Isso era contínuo. Jó não esperava um problema aparecer para orar. Ele mantinha uma cobertura constante. Que exemplo forte para o nosso devocional de hoje. A oração da manhã não é só um pedido, é uma cerca espiritual. Quando colocamos Deus em primeiro lugar,
Criamos uma atmosfera de fé que envolve nossos filhos. Mesmo que eles não percebam ou não compreendam no momento, ore com confiança. Ore com a certeza de que o céu ouve. Mesmo que pareça silêncio, Deus está trabalhando. Lembre-se de Ana, mãe de Samuel, que derramou sua alma diante de Deus pedindo um filho. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 está escrito: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Ana orou, esperou e viu a resposta. E depois devolveu o filho ao serviço do Senhor. Comece o dia com Deus, com esse espírito de entrega. Seu filho não é apenas seu, ele é de Deus. A oração da manhã tem o poder de alinhar corações, de fazer o que os conselhos não fazem, de tocar onde palavras humanas não alcançam. Continue crendo. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta oração da manhã, colocamos diante de Ti o nosso clamor mais profundo. Aproxima os nossos filhos de Ti. Que nenhuma distração deste mundo, nenhuma mentira disfarçada de liberdade, tenha mais influência sobre eles do que a Tua verdade. Que onde quer que estejam agora, sintam um toque do Teu Espírito os chamando de volta. Que mesmo sem entender, seus corações se inquietem com saudade de Ti. Colocamos Deus em primeiro lugar e clamamos com fé que cada passo que derem hoje os aproxime do Teu propósito e que toda amizade, escolha ou caminho contrário à Tua vontade seja desfeito. Pedimos, Pai, que toda dor escondida no coração dos nossos filhos seja visitada por Tua cura. Que traumas antigos, feridas não ditas, revoltas abafadas e mágoas profundas encontrem agora um bálsamo vindo do alto. Que eles não fujam mais de Ti, mas encontrem segurança em Teus braços. Esta oração do dia é uma entrega sincera. Sabemos que não podemos mudar o coração de ninguém, mas o Senhor pode. Por isso, Te pedimos, transforma de dentro para fora, restaura o que foi quebrado e reacende neles o desejo pela Tua presença. Deus, não queremos que nossos filhos apenas conheçam o Teu nome. Queremos que conheçam o Teu coração, que experimentem o Teu amor de forma real, que tenham encontros contigo que mudem seus rumos para sempre. Como pais, reconhecemos nossa limitação, mas confiamos na Tua fidelidade. Hoje, ao começarmos o dia com esta oração da manhã, suplicamos: levanta mentores, líderes e amigos que apontem para Ti. Que onde nós não chegarmos, o Senhor envie alguém cheio da Tua luz para iluminar seus caminhos e inspirar fé. Tira dos nossos filhos, mas Senhor, toda influência nociva. Fecha as portas que levam para longe de Ti. Corta relacionamentos tóxicos, vícios, distrações e todo envolvimento que os afaste da Tua vontade. Repreendemos agora toda investida do inimigo sobre suas vidas. Que nenhuma seta lançada prospere. Que nenhuma mentira se enraize. Que toda confusão emocional seja silenciada pela Tua paz. O devocional de hoje é um grito de fé. Que nossos filhos sejam guardados pelo Senhor em cada área, mente, alma e corpo. Dá aos nossos filhos sede da Tua palavra, que a Bíblia não seja para eles apenas um livro, mas uma fonte viva de direção e revelação, que leiam e entendam. Que se identifiquem com histórias que transformam. Que sejam impactados como Timóteo, que desde a infância foi instruído nas Escrituras e se tornou um homem de fé. Que nossos filhos descubram quem são em Ti. Que encontrem sua identidade não em títulos, redes sociais ou aceitação dos outros, mas em serem chamados filhos de Deus. Começamos este dia colocando Deus em primeiro lugar e confiamos nesse milagre. Senhor,
Renova em nós, como pais, a sabedoria para lidar com cada fase dos nossos filhos, que não sejamos guiados pelo medo, pela culpa ou pela comparação, mas pela Tua graça. Mostra-nos como amar, como corrigir, como permanecer firmes sem endurecer. Que cada conversa seja carregada de compaixão e cada silêncio seja preenchido com intercessão. Que nosso lar seja ambiente de paz e não de pressão, de cuidado e não de crítica. Que eles vejam em nós o reflexo do Teu amor e sintam o desejo de Te buscar também. Pedimos também, Senhor, que nossos filhos aprendam a orar, que não dependam apenas da fé que temos, mas desenvolvam uma fé viva e pessoal. Que em momentos de angústia saibam a quem recorrer, que em dias bons saibam a quem agradecer, que em decisões importantes não busquem apenas conselhos humanos, mas ouçam Tua voz. Esta oração do dia é um clamor por intimidade. Que a Tua presença seja mais real para eles do que qualquer outra coisa. Que aprendam a Te ouvir, a Te adorar e a confiar, mesmo nas incertezas. Colocamos diante de Ti, Senhor, as escolhas dos nossos filhos, as decisões que ainda tomarão, os caminhos que irão percorrer, os sonhos que irão cultivar. Que tudo esteja alinhado com a Tua vontade. Que a carreira, o casamento, os projetos e até mesmo os lugares onde pisarem sejam consagrados a Ti. Livra-os de decisões precipitadas, de atalhos perigosos, de ilusões que só levam a frustrações. Que nesta oração da manhã haja liberação de sabedoria e direção sobre cada área da vida deles. Abençoamos, em Teu nome, Senhor, o ambiente que nossos filhos frequentam, as escolas, os empregos, os círculos sociais, que sejam protegidos de ambientes de injustiça, de opressão, de más influências, que estejam cercados por pessoas que tragam paz, respeito e valores firmes. Onde houver escuridão, que eles levem luz. Onde houver confusão, que sejam resposta, que sejam sal e luz, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 1, e que o testemunho deles alcance outros jovens e famílias. Senhor, oramos agora por proteção e bênção sobre os nossos filhos. Que cada passo que derem hoje seja acompanhado por Teus anjos. Guarda suas saídas e entradas, seus caminhos e pensamentos. Que a mão do Senhor esteja sobre eles para livrar, guardar e conduzir. Que sejam guardados do mal visível e invisível, de acidentes, armadilhas e más decisões. Que onde houver perigo, o Teu livramento prevaleça. Que onde houver dúvida, a Tua voz se destaque. Começamos o dia com Deus e confiamos na Tua fidelidade para cada detalhe. Oramos também por nossos empregos, Senhor, e pela provisão para o nosso lar. Que cada pai e mãe aqui encontre sustento digno e justo. Que não falte o pão, mas também não falte paz. Que onde houver portas fechadas, o Senhor abra com Tua mão poderosa. Para os que estão desempregados, que novas oportunidades surjam segundo o Teu tempo e favor. Que todo recurso necessário para cuidar da família venha de fontes que o Senhor preparar. Que possamos testemunhar Tua fidelidade nesta área. Clamamos por saúde sobre nossa casa. Que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Que os nossos filhos tenham seus corpos, mentes e emoções protegidos e fortalecidos. Que toda dor, diagnóstico, cansaço ou sintoma desapareça pela Tua cura. Oramos especialmente por aqueles que hoje enfrentam hospitais, exames, tratamentos ou incertezas. Visita cada um agora com Tua mão de cura. Que o Senhor seja nosso médico, nosso sustento e nossa força. Que possamos viver dias de restauração completa. Senhor, nesta manhã, apresentamos os pensamentos dos nossos filhos. Que o Senhor guarde suas mentes da confusão, da ansiedade, da insegurança e das vozes que tentam apagar a identidade que o Senhor colocou dentro deles. Que cada pensamento seja cativo à Tua verdade. Que o medo não domine, que a pressão não consuma, que a comparação não machuque. Pedimos que cada ideia distorcida sobre si mesmos seja quebrada,
que eles se vejam com os olhos do Criador. Começamos este dia com Deus, crendo que o Senhor está renovando a mente e restaurando a esperança dos nossos filhos. Deus, toca no coração dos nossos filhos com tua paz, que eles aprendam a lidar com frustrações sem se endurecer, com esperanças adiadas sem se revoltar, com sonhos não realizados sem perder a fé. Que descubram que a verdadeira paz não está em circunstâncias perfeitas, mas em ti. Que nas tempestades internas eles encontrem abrigo em tua palavra. Que teu amor seja mais forte do que qualquer rejeição que tenham vivido. Esta oração da manhã é também um clamor para que o Senhor guarde o emocional dos nossos filhos e cure o que ainda está escondido. Senhor, abençoamos as amizades dos nossos filhos. Que eles sejam cercados por pessoas íntegras, respeitosas, que os estimulem a crescer, a sonhar e a se aproximar de ti. Que toda amizade manipuladora, invejosa, abusiva ou destrutiva seja desfeita. Que eles tenham discernimento para reconhecer quem está ao lado deles por amor e quem está apenas por interesse. Que o Senhor envie amigos de oração, de propósito e de jornada. Começamos este dia com Deus, pedindo conexões que construam e não destruam, que edifiquem e não enfraqueçam. Deus, dá aos nossos filhos alegria verdadeira, que aprendam a sorrir mesmo sem motivos visíveis, a celebrar pequenas vitórias, a encontrar prazer na simplicidade, que descubram a leveza de viver contigo. Que não precisem de aplausos para se sentirem amados, nem de conquistas para se sentirem importantes. Que a alegria deles venha da certeza de que são teus. Esta oração do dia é também um grito de liberdade. Liberta nossos filhos da pressão de serem perfeitos e dá a eles o privilégio de serem apenas filhos amados. Senhor, colocamos nas tuas mãos o futuro dos nossos filhos, que não sejam guiados por ansiedade, pressa ou medo de errar. Que saibam esperar, confiar e ouvir a tua direção. Que não se deixem levar por pressões externas, mas que cada passo seja firmado pela fé. Que descubram que colocar Deus em primeiro lugar é a chave para todo o resto. Pedimos que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar e feche portas que não deverão ser atravessadas. Começamos o dia com Deus, confiando os próximos anos às tuas mãos. Pai, nesta oração da manhã, entregamos os dons e talentos dos nossos filhos. Que eles descubram os tesouros que o Senhor depositou neles. Que não escondam sua luz por medo, vergonha ou dúvida. Que sejam ousados em expressar o que carregam. Que usem suas habilidades para te honrar e abençoar outros. Que não vivam para impressionar, mas para servir. Que tenham coragem para desenvolver aquilo que receberam. Que o teu Espírito Santo seja o maior incentivador dentro deles. Que nunca deixem de acreditar no que o Senhor os chamou para ser e fazer. Senhor, toca nas emoções dos nossos filhos, especialmente na forma como lidam com perdas, frustrações e esperanças não cumpridas. Que não se fechem para o amor, que não deixem a dor transformar seus corações em pedra, que encontrem consolo em ti, que aprendam a ressignificar experiências e a crescer com elas, que o sofrimento não os quebre, mas os amadureça. Pedimos que o Senhor os ensine a lidar com as emoções sem se entregar ao desespero. Começamos o dia com Deus, crendo que Ele está ensinando nossos filhos a serem fortes sem deixarem de ser sensíveis. Senhor, entregamos a organização e disciplina dos nossos filhos, que aprendam a administrar bem o tempo, os compromissos, os estudos e as responsabilidades. Que desenvolvam uma rotina equilibrada e produtiva, que o desânimo não roube sua constância e que o excesso não roube sua paz. Que em cada tarefa encontrem sentido e alegria, sabendo que tudo o que fazem pode glorificar ao Senhor. Oramos pela vida espiritual dos nossos filhos, que tenham sede da tua presença, desejo pela tua palavra, fome de te conhecer mais, que não sejam mornos nem indiferentes, mas apaixonados pela verdade, que tenham experiências que fortaleçam sua fé e os conduzam a uma vida frutífera em ti. Que sejam luz onde estiverem, mesmo sem palavras. Senhor, guarda os sonhos dos nossos filhos,
Que eles sonhem alto, mas não percam o chão. Que desejem grandes coisas, mas que saibam esperar o teu tempo. Que construam planos com coragem, mas com sabedoria. Que não abandonem os propósitos no meio do caminho por medo ou pressão. Que descubram que sonhar contigo é sempre mais seguro. Colocamos diante de ti, Senhor, os relacionamentos amorosos dos nossos filhos. Que saibam amar com maturidade e respeito. Que não se envolvam com quem os afaste de ti. Que saibam esperar e reconhecer a pessoa certa, que caminhará ao lado deles para cumprir um propósito. Que vivam relações saudáveis, abençoadas e cheias de propósito. Senhor, protege a autoestima dos nossos filhos. Que não vivam em busca de aprovação alheia, mas da tua aprovação. Que se aceitem como são, reconhecendo seu valor em ti. Que não se percam tentando agradar o mundo. Que saibam que sua identidade está firmada em serem teus filhos, amados e escolhidos. Oramos pelas escolhas dos nossos filhos em momentos de pressão. Que tenham sabedoria para dizer não quando for preciso. Que não se deixem levar pela opinião da maioria, mas sejam guiados pelo teu Espírito. Que aprendam a ouvir tua voz em meio ao barulho do mundo. Que cada decisão seja fruto de oração e direção. Senhor, guarda o corpo dos nossos filhos. Que tenham saúde, vitalidade, força para cumprir seus propósitos. Que cuidem bem de si mesmos. Que tenham discernimento sobre o que consomem, vivem e praticam. Que evitem excessos, que busquem equilíbrio e que sejam gratos pelo corpo que receberam. Abençoamos a relação entre irmãos, entre primos, entre familiares. Que haja união, respeito, compaixão e companheirismo. Que aprendam a perdoar com facilidade e a se alegrar uns com os outros. Que sejam suporte nos dias bons e nos dias difíceis. Que o Senhor estabeleça laços fortes e eternos dentro da nossa família. Oramos para que nossos filhos desenvolvam uma vida de gratidão. Que saibam reconhecer cada detalhe, cada provisão, cada cuidado do Senhor. Que não sejam queixosos nem insatisfeitos. Que descubram o poder de agradecer mesmo antes de ver a resposta. Que vivam com o coração leve por saber que estão debaixo da tua graça. Senhor, pedimos que nossos filhos saibam lidar com vitórias com humildade. Que mesmo quando alcançarem sucesso, nunca deixem de reconhecer tua mão. Que permaneçam sensíveis, generosos e acessíveis. Que sejam luz para outros e não se tornem altivos. Que toda exaltação venha acompanhada de temor e sabedoria. Que nossos filhos tenham coragem de pedir ajuda quando estiverem fracos. Que não tenham vergonha de demonstrar vulnerabilidade. Que saibam que não precisam enfrentar tudo sozinhos. Que encontrem em ti e nas pessoas certas um apoio seguro. Que aprendam que pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Senhor, oramos por equilíbrio emocional em todas as fases da vida dos nossos filhos. Que eles não sejam levados por impulsos, nem sufocados por preocupações. Que encontrem, mesmo em dias difíceis, uma fonte de calma dentro de si, alimentada pela tua presença constante. Que teu Espírito Santo seja âncora para suas emoções. Abençoamos a criatividade dos nossos filhos, que sejam inspirados por ti em cada ideia, projeto e expressão. Que usem suas mãos, mente e coração para criar o bem, comunicar a verdade e gerar transformação. Que a originalidade deles seja usada para refletir a beleza do teu reino neste mundo. Senhor, dá aos nossos filhos discernimento financeiro desde cedo. Que saibam administrar com sabedoria, que não sejam escravizados por dívidas ou consumismo, que aprendam a viver com equilíbrio, generosidade e responsabilidade. Que saibam que tudo o que têm vem de ti e deve ser usado com propósito. Pedimos também por proteção nas redes sociais e ambientes digitais, que nossos filhos tenham discernimento para não se perderem em comparações, conteúdos vazios ou armadilhas virtuais. Que usem a tecnologia com sabedoria e propósito, sem se afastar do que é verdadeiro, puro e edificante. Senhor, oramos pelos líderes, professores e autoridades que têm influência sobre a vida dos nossos filhos. Que sejam justos, sábios e cheios de compaixão.
que sejam exemplos de integridade e que contribuam positivamente na formação do caráter e do futuro deles. Pedimos que nossos filhos tenham sede por conhecimento, que amem aprender, que tenham curiosidade saudável, que se destaquem pela dedicação e pela excelência, que em cada descoberta cresçam também em sabedoria, que usem o conhecimento com humildade e para servir, não para se engrandecer. Senhor, guarda nossos filhos do orgulho, que não se sintam melhores que ninguém, mesmo quando forem elogiados, que saibam valorizar os outros, ouvir conselhos e aprender com humildade, que entendam que toda sabedoria verdadeira começa com o temor do Senhor. Oramos para que nossos filhos desenvolvam empatia, que saibam se colocar no lugar do outro, que ajudem os que sofrem, que tenham sensibilidade diante da dor alheia, que não passem indiferentes pela necessidade de ninguém, mas que reflitam a compaixão de Cristo em seus gestos diários. Senhor, que nossos filhos sejam agentes de reconciliação, que não carreguem rancores, nem se fechem em mágoas, que aprendam a pedir perdão e a liberar perdão com maturidade, que sejam pontes e não muros, que onde houver conflito, levem paz, que onde houver divisão, levem restauração. Senhor, entregamos o senso de propósito dos nossos filhos, que eles não apenas vivam, mas saibam por que vivem, que entendam que foram criados com um chamado único e que cada passo pode ser um ato de adoração. Que mesmo nas tarefas simples, reconheçam que fazem parte de algo maior, desenhado por Ti. Pedimos que nossos filhos desenvolvam sensibilidade cultural e respeito pelas diferenças, que saibam ouvir com empatia, aprender com o outro e honrar histórias que não são as suas, que levem paz onde houver intolerância, que sejam ponte entre mundos, não barreira, que vejam o valor de cada ser humano. Oramos por inteligência emocional, que nossos filhos saibam identificar o que sentem e como expressam isso, que sejam capazes de lidar com frustrações, pressões e perdas sem se deixarem dominar, que sejam pacientes com os próprios processos e misericordiosos com os erros dos outros. Senhor, abençoa a capacidade dos nossos filhos de resolver conflitos, que não fujam, não ataquem e não se calem por orgulho, que saibam dialogar, pedir perdão, encontrar caminhos de paz, que em meio às diferenças encontrem maturidade e compaixão, que se tornem promotores da reconciliação. Pedimos que nossos filhos desenvolvam responsabilidade, que saibam assumir consequências, honrar compromissos e cumprir o que prometem, que tenham postura firme e coração ensinável, que aprendam desde cedo a serem fiéis no pouco, para serem dignos de coisas maiores. Senhor, dá aos nossos filhos a habilidade de administrar seus sentimentos sem sufocá-los, que chorar não seja sinal de fraqueza e sorrir não seja obrigação, que expressem dor com verdade e alegria com liberdade, que encontrem em Ti um lugar seguro para serem quem são, sem máscaras. Oramos pela vocação dos nossos filhos, que descubram cedo aquilo que os move, aquilo que os faz brilhar por dentro, que não se percam em expectativas externas, mas tenham clareza sobre o que os faz únicos, que encontrem paz onde o propósito e o talento se encontram. Senhor, abençoa a capacidade de liderança dos nossos filhos, que saibam inspirar sem dominar, servir sem se anular, orientar sem controlar, que conduzam com justiça, humildade e coragem, que onde forem chamados a liderar, façam isso com o coração de um servo e a mente cheia da Tua sabedoria. Pedimos que nossos filhos sejam generosos, que tenham mãos abertas para dividir, ajudar e acolher, que não sejam presos ao acúmulo, mas livres para repartir, que vejam a necessidade do próximo como uma oportunidade de manifestar o Teu amor prático neste mundo. Oramos pela segurança emocional dos nossos filhos, que não busquem se afirmar nas redes sociais, nos likes ou na performance, que se sintam seguros mesmo em silêncio, mesmo sem vitrine, mesmo sozinhos, que saibam que seu valor não está no que fazem, mas em quem são em Ti. Senhor, que nossos filhos aprendam a valorizar o tempo, que não se percam na pressa nem se acomodem na lentidão,
que saibam reconhecer o tempo de plantar, de colher, de parar, de agir. Que honrem o presente, aprendam com o passado e confiem no futuro. Pedimos por estabilidade nos pensamentos dos nossos filhos, que não sejam levados por ideias passageiras, por modismos, por instabilidades emocionais, que tenham mente firme, foco, direção, que filtrem o que ouvem e mantenham os olhos fixos naquilo que é eterno. Oramos por equilíbrio entre fé e razão, que nossos filhos não se percam em extremos, mas caminhem com sabedoria, que tenham um coração cheio de fé e uma mente preparada para questionar, estudar, refletir, que aprendam que a verdade não tem medo de ser examinada. Senhor, protege os momentos de descanso dos nossos filhos, que saibam parar, respirar, desligar, que compreendam que descansar também é obedecer, que o sono seja profundo, que a mente encontre silêncio, que o corpo seja renovado, que não vivam sobrecarregados, mas sustentados por Ti, que o descanso não seja visto como fraqueza, mas como sabedoria, que eles aprendam a respeitar os próprios limites, ouvindo o corpo e o coração, que a correria do mundo não roube deles o valor do repouso, que o tempo de pausa seja um reencontro com a paz, que ao acordarem estejam fortalecidos para viver com propósito. Pedimos que nossos filhos tenham responsabilidade com o meio ambiente, que saibam cuidar do que consomem, do que produzem, de como vivem, que compreendam que a criação é reflexo do Teu amor e deve ser honrada, que sejam agentes de preservação e respeito por tudo que foi criado, que tenham olhos atentos à beleza da natureza, reconhecendo nela a Tua glória, que não sejam indiferentes ao lixo, ao desperdício, à destruição, que cultivem hábitos sustentáveis, escolhas conscientes, atitudes de amor, que respeitem os animais, as águas, o solo, o ar que respiram, que defendam a vida em todas as suas formas, com sabedoria e compaixão. Oramos para que nossos filhos saibam lidar com críticas, que não se fechem, nem se destruam por palavras duras, que saibam separar o que é correção do que é maldade, e que encontrem identidade mais forte do que qualquer opinião alheia, que sejam fortalecidos por dentro, que desenvolvam maturidade emocional para filtrar o que ouvem, que busquem crescimento, não validação, que não dependam da aprovação constante dos outros, que encontrem na Tua palavra o espelho mais fiel de quem são, que sejam firmes na essência, sem endurecer o coração. Senhor, dá aos nossos filhos coragem para recomeçar, que se não der certo na primeira vez, não parem, que o fracasso não seja o fim, mas o reinício com mais sabedoria, que tenham coragem para tentar de novo, mesmo com medo, que aprendam que a esperança é maior do que o erro, que não se envergonhem dos tropeços, mas aprendam com eles, que sejam pacientes consigo mesmos no processo, que celebrem cada pequeno avanço como sinal de força, que tenham humildade para pedir ajuda quando necessário, que saibam que recomeçar é sinal de fé, não de fraqueza. Pedimos que nossos filhos tenham sensibilidade para perceber o sofrimento escondido nos outros, que sejam atentos, que enxerguem além das aparências, que tenham palavras de encorajamento, abraços oportunos, escuta sincera, que onde houver dor calada, levem consolo, que não passem apressados pelos corações feridos, que cultivem empatia nos gestos, nos olhares, nas atitudes, que entendam que amar é se importar ativamente, que sejam presença que cura, mesmo em silêncio, que levem esperança sem exigir explicações e acolham com ternura até o que não é dito. Senhor, abençoa a relação dos nossos filhos com a verdade, que amem a verdade mesmo quando ela doer, que sejam sinceros com os outros e consigo mesmos, que não vivam de aparências, que não escondam a alma, que vivam com integridade, sabendo que a verdade liberta e sustenta, que não cedam à tentação de agradar com mentiras, que não construam máscaras por medo de rejeição, que encontrem segurança em viver de forma transparente, que confiem que a Tua verdade sempre conduz à luz, que onde houver confusão,
eles escolham a clareza e a retidão. E por tudo isso, Pai, continuamos de joelhos, porque cremos que as orações que fazemos hoje serão as colheitas de amanhã. Que cada semente lançada neste clamor alcance nossos filhos nos dias certos. Que mesmo quando não virmos com os olhos, saibamos com o coração: o Senhor está agindo. Que não nos cansemos de interceder, mesmo nas madrugadas silenciosas. Que sejamos perseverantes como quem planta com fé. Que sejamos vigilantes, crendo mesmo no invisível. Que aprendamos a descansar nas tuas promessas. Que nunca deixemos de confiar que o Senhor cuida de cada detalhe, mesmo quando tudo parecer em silêncio. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.